Frau Cunha. É assim mesmo? É meu, Frau Cunha. É isso? Ô Chico, eles não gostavam de falar Frau Cunha. Eles tinham dificuldade de falar, pronunciar o Cunha. Cunha. Como Falava Cunha. Cunha. Aí eu liberei o Maria para eles. Aí liberou, aí me chamavam Maria de é mais Maria. fácil, né? É. Eles perguntavam isso para mim, né, Chico? Porque Mas antes da Alemanha, nós temos a etapa do Brasil, né? é um finalzinho, quer dizer, agora, Chico, pensando aqui, já tá gravando não? Já? Ai, Chico, depois você acaba botando esses offs aí, né? Claro, os offs que são mais interessantes. É. Vai. Então, e tem abelha voando por aqui, hein? De novo. É. Ela gosta. É, gracinha. Então nós paramos que você estava com o seu marido e você passou 22 anos com ele. Isso. Houve uma separação, né? É. Que você já contou no fim do vídeo anterior, que era o vídeo anterior, era o Triângulo das Bermudas. Das Bermudas, isso. Quem não assistiu, a gente vai botar ali para Na vocês descrição, o link, né? Isso. E aí você teve que se virar sozinha, porque você abriu mão da pensão do menino, né? Sim, sim, sim. Do seu filho, e aí você teve que se virar por sua conta e começou a entrar numa nova etapa da sua vida, que é o que você vai contar agora. É verdade. Então, pessoal, quando eu percebi, né, que ele seguiu a vida dele, eu precisava seguir a minha vida. Seu ex-marido. Meu ex-marido, é. E aí estava eu e o meu filho, o Vinícius. Meu filho, ele jogava futebol já no Rio de Janeiro. Ele jogou na escolinha de futsal do Grajaú, onde ele nasceu, onde nós moramos, no Rio de Janeiro. E ele realmente, e várias outras escolinhas. E ele tinha mesmo muito talento para o futebol. O pessoal dizia, ele joga muito bem futebol. Então, ele sonhava ser jogador de futebol, né? E eu, por sua vez, eu, uma mãe coruja, né? Eu falei, o que eu posso fazer para que meu filho jogue futebol lá fora? Isso tudo, Chico, eu coloquei na balança, pesou, foi um motivo assim de decisão. Foi mais um motivo de decisão. Alemanha, porque a princípio, Chico, eu estava na dúvida, Alemanha ou os Estados Unidos. Peraí, mas qual que era o motivo de você querer viajar? Porque eu sentia que eu precisava recomeçar minha vida. E o Brasil era muito próximo do que você tinha vivido e doía muito, é isso? Doía muito. E eu penso também, Chico, posso dizer com toda sinceridade, para o lado financeiro. Eu falei, como é que eu vou reconstruir uma vida com meu filho, 15 anos, precisando estudar e pagar uma faculdade para ele? Eu não tinha condições financeiras aqui no Brasil. O dinheiro que eu ganhava como pedagoga social, gente, nos trabalhos sociais que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, não era suficiente. Eu não ia como dar uma vida, dar estudos para o meu filho, uma vida assim com uma certa tranquilidade. Então eu pensei, eu vou dar oportunidade para o meu filho jogar futebol e vou trabalhar lá fora. Mas isso, Chico, até então era muito vago na minha cabeça. Acho que é muito importante eu falar. Gente, porque não foi fácil eu tomar essa decisão de morar na Alemanha, não. Eu, Chico, antes de falar propriamente dito da Alemanha, eu gostaria de falar do meu trabalho que eu já estava desenvolvendo na Mangueira há muitos anos, que resultou na pesquisa desse livro, gente. Olha, do Camp Mangueira. Olha aqui o livro do Camp Mangueira. Na época, eu trabalhava para o Instituto Xerox. O José Pinto Monteiro era meu chefe, né, no Instituto Xerox. E a Xerox, na época, é uma empresa americana que ela patrocinava muitos projetos sociais. Incentivo fiscal? Isso, incentivo fiscal. Tá, então... Responsabilidade social das empresas, né? Destinavam uma parte do dinheiro, em vez de pagar imposto, ia para o social. Eu, particularmente, pessoal, eu gosto muito dessa iniciativa. Eu até fiz uma especialização no terceiro setor sobre isso, porque eu acho que a iniciativa privada precisa ajudar o governo, sim, o governo, o estado de bem-estar social. Acho que ele precisa do apoio das empresas. Bom, voltando. Gente, eu trabalhava em vários projetos no Rio de Janeiro e eu tinha sabe aquele sonho, aquela alegria de fazer o que você gosta? A sua vocação? Eu sabia que ser pedagoga era a minha vocação.
eu estava muito ligado, eu estava muito feliz com os projetos sociais. Inclusive, eu cheguei para o meu chefe um dia e falei, Monteiro, eu quero resgatar a história do Camp Mangueira. Eu acho uma história linda, gente. O Camp Mangueira é um projeto social. Ele começou em 1988, em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele começou por iniciativa de um juiz de menores, da primeira infância, e da sua esposa, que era pedagoga. Eles percebiam que naquela época, que os menores infratores, né, eles cometiam pequenos delitos, e aquele olhar amoroso da esposa dele falou, meu Deus, o que adianta? Eles estão cometendo pequenos delitos. O que adianta colocá-los numa, na época era a FEBEM, né? A Fundação do Menor. Você lembra disso, Chico, a FEBEM? Uhum. Então, o que adianta? A gente não vai conseguir recuperar esse jovem. Então, vamos criar um projeto social para eles. Foram onde eles criaram o CAMP, que hoje, graças a Deus, se tornou política pública do governo. Hoje é o Jovem Aprendiz. Quem aí não conhece o Jovem Aprendiz? Sabe quem foi um Jovem Aprendiz? Meu filho. Porque aí eu coloquei meu filho para fazer o Camp Mangueira lá na Mangueira. Meu filho foi lá estudar com 400 crianças da comunidade da Mangueira e Redondeza, sabe, Chico? É no contraturno isso da escola? Isso, exatamente. Era obrigatório ele estar fazendo o ensino médio ou ensino fundamental e ele ia estudar 4 horas no camp, ou de manhã ou à tarde. Obrigatório isso, né? A gente acompanhava muito bem, tem até hoje uma equipe maravilhosa no Camp Mangueira, que o Camp Mangueira foi pioneiro. Depois nós levamos esse projeto para 28 comunidades do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, porque o José Pinto Monteiro era um homem muito altruísta, idealista. E ele lutou muito por esse projeto. E o Dr. Ciro Darlan, que também era um juiz da primeira vara da infância e adolescência do Rio de Janeiro. Nos apoiou muito nesse projeto. Inclusive, o prefácio desse livro aqui é o Dr. Ciro Darlan que faz, e o José Pinto Monteiro, e um diretor da Xerox também. Bom, esse aqui especificamente foi na Mangueira, aonde eu passava a maior parte do meu tempo, e onde meu filho estudou. Ele fez o camp. Depois que as crianças faziam o camp, eles iam ser encaminhados para o mercado de trabalho. Na época, a gente tinha 1.200 empresas do Rio de Janeiro que contratavam esse jovem aprendiz. E eu brigava muito contra a lei. Na época, era Angélica, do Ministério do Trabalho, porque ela vivia multando as empresas que estavam dando emprego para esses jovens. Por quê? Porque no entendimento dela só podia dar trabalho para eles a partir de 17 anos. E a gente não queria, a gente queria a partir dos 15 anos. Por quê? Gente, de 15 anos, um jovem já sabe o que está fazendo. A gente não pode deixar esse jovem se perder para depois recuperar. Vai ser muito mais difícil. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, de 400 jovens da comunidade da Mangueira, que a gente os acolhia para dar um treinamento de 6 meses, 2 desistia. Ia talvez, não sei, por um caminho errado, eu não sei, mas desistia do projeto. Mas a maioria a gente obtinha êxito. Então isso era muito maravilhoso, a gente ficava muito encantada, a gente multiplicou esse projeto. Eu lembro que o José Pinto Monteiro, gente, ele ia muito em Brasília, lutar lá nos bastidores para que nosso projeto se tornasse política pública. O que é isso? Se tornasse legalizado, né? Então o que acontece? Eu vendo toda aquela demanda, eu pensei assim, bom, eu tenho um filho único, eu quero que o meu filho participe dessa outra realidade da vida dele. Porque eu sempre tive aquele pensamento, assim, eu não vou mimar meu filho, eu não quero meu filho único mimado, não vou estragar meu filho, eu quero que meu filho seja independente, eu quero dar oportunidade para ele, dele ver um outro mundo. Chico, eu tenho as fotos do Vinícius lá no camp, tá lá em casa, sabe? Eu tenho Manda depois. Eu vou mandar. Mas aí, o que aconteceu? Aí meu filho foi fazer o projeto social e eu fiquei muito animada. Aí eu falei, Vinícius. José Pinto Monteiro, chefe, eu falei, vamos resgatar a história do camp, a tia Alice, que começou com esse projeto aqui na Mangueira, foi pioneira aqui, vamos resgatar? Você dá liberdade que eu conte essa história? Ele falou assim, sim. Aí eu comecei a pesquisar, gente, eu fiquei praticamente 1 ano pesquisando nas horas livres esse livro aqui,
Então tá aqui numa certa página aqui, né? Aqui, olha, essa página aqui tá falando Vivendo o Campo Mangueira, registro e sistematização. Tá aqui. Né, lá do projeto. Aí eu fiquei pesquisando, eu colhi depoimento, eu colhi entrevista, eu procurei aquele professor mesmo que era um exemplo para os alunos. Eu corri atrás daquele aluno que já estava trabalhando numa empresa, até numa multinacional, gente. Estava lá trabalhando com jovem aprendiz, geralmente uma empresa grande, ele pagava a faculdade desse jovem. Era uma maravilha, era muito bom, sabe, Chico? Dava uma continuidade. Mas, Mari, qual que era o currículo nesse camping que você está falando? E o que quer dizer essa sigla, camping? Era assim, ó, Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro. Porque este é uma coisa patrulheiro? Meio... Patrulheiro. Tipo assim, sabe os escoteiros? Ah, sei. Veio de lá da ideia, mas quem inventou esse nome e a gente não tirou foi o juiz lá de São Carlos. Ele é a esposa que criou essa sigla. Entendi. Então aí todo mundo manteve o camp. E escuta, e o que era dado assim como... Olha, gente, aula de cidadania, aula de direitos e deveres, aula de higiene pessoal, primeiros socorros, xadrez. Eu incluí no currículo dele, xadrez. Gente, eles faziam um campeonato de xadrez lá, era maravilhoso. E eu gostava que o jovem chegava lá sem concentração, dali a pouquinho ele estava jogando xadrez. E ele falou assim, tia, eu agora aprendi a jogar xadrez e estou jogando xadrez com meu pai e com a minha mãe em casa, eu ensinei a eles. Eu ficava encantada, tal depoimento aqui, sabe, dessas crianças, sabe, Chico? Eu colhi esse depoimento. Então eles amavam, sabe, eles iam desenvolvendo, por exemplo, DST, doenças sexualmente transmissíveis. A gente tinha contrato com laboratórios, eles iam lá dar palestra para as meninas, para os meninos, sobre drogas, a gente falava abertamente todos os assuntos, sabe, um dia começou a aparecer muita jovem lá no nosso projeto, grávida, aí eu sei que o José Pinto Monteiro chegou, puxou a orelha das professoras, deu uma palestra, falou assim, o que é que vocês estão ensinando para essas crianças? É Chapeuzinho Vermelho? Historinha de Chapeuzinho Vermelho? Vocês têm que ensinar verdadeiramente o que se passa, né, na adolescência. Aí que nós incluímos no currículo DST, por exemplo, sabe? Começamos a falar de sexo. A partir do que vinha surgindo para vocês ali. Exatamente, da demanda, sabe, Chico? Então a gente tinha um amor assim muito... Era um amor altruísta, holístico ali, no todo. A gente precisava, além de ensinar técnicas comerciais, técnicas administrativas, internet, né, computador. A Xerox dava os computadores pra gente. A gente tinha uma sala de informática. Tinha uma máquina de Xerox também disponível. Tinha, disponível. Era muito legal. E artes, música, teatro? O quê? Tudo. Música, teatro. Tinha música, teatro. A gente fazia demais. Era muito gostoso, porque, olha, o projeto piloto, podemos dizer, começou no Campo Mangueira. E ali, gente, é o berço da Mangueira, escola de samba no Rio de Janeiro. De um lado estava a nossa escola e do outro lado a quadra da Mangueira. Então a gente estava muito próximo da música da Dona Zica. Gente, Jamelão, eu conheci esse pessoal da Mangueira, já entrevistei Dona Zica. A Dona Zica era muito querida. A Dona Zica, gente, era a mãezona da comunidade da Mangueira. O jovem, quando a gente tinha lá um jovem rebelde, querendo aprontar, porque no nosso campo tinha muita disciplina. Chico, a gente, olha, cabelo cortado, menino, sabe, unha limpa, camiseta limpa, as meninas nada de short, mini saia, cabelo preso. Quando ia para o mercado de trabalho, a gente se preocupava com a roupa. Tinha acompanhamento, Chico, com uma psicóloga no mercado de trabalho, uma assistente social. Então, nossas crianças, lá, nossos jovens, a gente se preocupava muito com eles e a gente recebia muitos elogios. A gente estava transmitindo aquilo que muitas das vezes nós recebemos, né, gente, da nossa geração. E como é que era o envolvimento, né, de vocês com as famílias dessas crianças? Maravilhosa. Então, os pais vinham de vez em quando, conversavam, propunham.
testemunham, participavam? Sim, a gente fazia reunião com os pais, a gente fazia recreação, a gente fazia lanche coletivo, era todo o entrosamento. Chico, era um modelo de uma escola de cidadania para o futuro, sabe como é? Uma visão planetária, assim, boa, holística. Era lindo aquilo ali. E o jovem aprendiz de hoje, você vê semelhança? Está mantendo essa linha? Continua. Eu vi lá, eu fui lá e eu gostei. Mantém, é muito legal. Sabe, é muito, muito legal, muita disciplina. E voltando na Dona Zica, gente, quando a gente tinha uma criança lá que estava assim meio rebelde, a gente sabia, né? O histórico dessa criança, muitas das vezes. Aliás, de todas as crianças a gente sabia o histórico, a vida familiar dela. Ah, é? Fazia, a gente fazia a anamnese. De cada pessoa. Pai, mãe, de cada um. Assistente social fazia isso. A gente fazia uma triagem maravilhosa, Chico. Chico, um dia que você decidir conhecer esse projeto, eu vou te levar lá, você vai ficar encantado. Isso existe de fato, sabe? Está dando certo há 35 anos. Fez agora. 35 anos. Aí voltando, esse livro aqui foi quando fez 15 anos. Eu estava lá com meu filho fazendo 15 anos e o livro, eu fiz o livro porque meu filho nasceu em 1988. Então aí, Chico, aí a Dona Zica, a gente fala, fulano tá assim. Aí ela traz o garoto aqui. Aí ela puxava a orelha, ela dava conselho, ela falava com ele. Sabe aquela mãezona da comunidade, gente? Ela era uma mãezona. Sabe, gente, eu quero até abrir um parênteses aqui para falar das comunidades do Rio de Janeiro. No meu tempo, eram umas 300. Eram umas 300 comunidades. Hoje eu fiquei sabendo agora, 800 comunidades. Meu Deus do céu, Chico. Cresceu a população, né? Muito, muito. E aí, o que acontece, sabe? Isso é lógico que chateia a gente, né? Mas assim, ela acolhia, ela dava carinho, então a gente conseguia recuperar aqueles jovens. Era muito bom. Mas sabe, Chico, tem um assunto que eu falo num outro livro que eu escrevi, que é assim, quando você pega uma porção de pessoas, vamos dizer assim, gente, eu vou falar de um modo, uma fala simbólica, não é pejorativa, mas quando você pega um amontoado de pessoas e coloca num lugar sem nenhuma identidade, sem aquele açougue, sem aquela igreja, sem aquela creche, sem aquele supermercado, a gente precisa formar comunidade para que tenha ideia de pertencimento. Quando você coloca ali um monte de pessoas ociosas, porque ali tem muita gente inteligente, em qualquer comunidade aqui fora, lá, porque nós somos inteligentes. Precisa despertar em nós isso. Então, quando você dá a oportunidade e você guia os passos desse jovem, você fala, você orienta, você cria identidade ali de pertencimento, de respeito. Poxa, aquele cara do açougue, aquele dono do açougue está ali há tantos anos e ele ali, às vezes ele puxa a orelha de um jovem que ele vê assim meio, né? Então, quer dizer, assim era a Dona Zica na Mangueira, gente. A velha guarda da Mangueira, elas acolhiam aquelas crianças com muito amor, salvando do caminho errado. Então, isso eu vivenciei. E foi maravilhoso. É uma escola mesmo de cidadania. Ganhou prêmio, hein, gente? O Campo Mangueira ganhou o prêmio da BBC de Londres como um dos melhores projetos aqui no Brasil. Acho que foi em 1997. E o Bill Clinton visitou o nosso projeto. Visitou a Mangueira. Ele visitou porque ele era amigo do dono da Xerox lá nos Estados Unidos. Aí quando ele veio ao Brasil, ele quis visitar um projeto social, ele visitou o projeto da Mangueira. Quer dizer, é um complexo, tá, gente? Ali não é só o camp. Ali, na minha época, tinha 30 projetos diferentes. Ali tinha projeto desde a mãe fazendo pré-natal até a terceira idade. Passava por escola de balé, tinha escola de deficientes físico, auditivos, visuais. Sabe, é completo o trabalho era feito. Quem financiava? Xerox do Brasil. Gente, quem financiava era o dinheiro do imposto. Do imposto, que vinha através. Deixar claro, né? Que vinha através dela, né? Mas aí depois mudou, algumas coisas mudou lá de política e ela afastou, aí colocaram a Petrobras, depois a Petrobras passou para os momentos aí ruins, de déficit do projeto. Não foi muito bom, teve aí, sabe, é uma situação bem difícil,
Mas assim, voltando, então a Escola de Cidadania, os projetos sociais da Mangueira é um exemplo, foi ainda é um exemplo para outras comunidades. Então, muitas iniciativas como essa está sendo realizado em muitas comunidades do Rio de Janeiro. Então, gente, depois, assim, a partir de um determinado momento da minha vida, que eu já estava vivendo o campo, o social, eu amava aquilo tudo. Mas aí o meu casamento acabou, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E aí meu filho, ele estava assim, praticamente terminando o ensino médio, havia feito o camp, já estava trabalhando numa firma, estava trabalhando na TIM. O primeiro emprego do meu filho com 15 anos foi na TIM. Encaminhado pelo camp. Eu fiz questão, meu filho aprendeu muito com isso, ele, sabe, criou-se maturidade, tinha o salário dele, ele amava. E aí eu falei, filho, eu não sei, eu tô chateada, eu acho que eu tô sentindo que eu quero recomeçar a nossa vida em outro lugar. Eu quero dar uma oportunidade, de repente, para você fazer uma faculdade lá fora, para você jogar futebol. Passou, esqueci disso. Aí veio uma filha de um diretor visitar o Campo Mangueira, fazer um trabalho de mestrado na comunidade da Mangueira. Aí esse diretor da Xerox do Brasil falou assim, Maria, por favor, cuide bem da minha filha e mostre todos os projetos para ela. Cuide bem no modo de dizer, né, gente? Mostre os projetos, fica com ela uma semana. E nisso eu falando com ela, sabe o que ela falou? Maria, por que você não vai para a Alemanha estudar na Alemanha o social? Porque a Alemanha é muito interessante, ela tem uma visão do social diferente da América Latina. É um social, sei lá, é diferente. Ela estava estudando em Hamburgo, gente, na Alemanha. Ela falou, ela jogou uma sementinha na minha cabeça. E ela foi embora, a gente se manteve a amizade. E como, Chico, eu tenho essa mania de ir conectando, eu vou conectando, né? Minha vida é uma conexão, é uma rede de conexão, né? Já viu, né? Uhum. Aí eu falei, é um sinal muito legal. Mas eu nunca pensei em Alemanha na minha vida, gente, eu não sabia falar alemão. E eu nunca pensei em alemão, mas por que alemão? Eu só me lembro, assim, quando eu era mais jovem, eu lia assim, Made in Germany. German. Eu nunca sonhei, Chico. Só que Germany é inglês, né? É inglês. É. Eu nunca sonhei com a Alemanha, que alemão é Deutschland, né? É. German é alemão Deutschland. Eu falei, eu nunca imaginei. Aí eu fui amadurecendo a ideia, porque eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou experimentar isso. Aí eu tirei férias e fui para Hamburgo. Porque daí ia juntar duas coisas, que uma era o seu filho, que você ia dar uma melhor qualidade de vida. O futebol já estava na sua cabeça, não? Já estava. Aí eu uni tudo. Por quê? O futebol também, gente. Porque eu pensei assim, se eu for para os Estados Unidos, que eu tinha pessoas lá que iam me ajudar também, eu falei, mas jogar futebol nos Estados Unidos, sei lá, eles não têm tradição. Lá não tem tradição, é. Aí eu falei, acho que eu vou para a Alemanha. Então eu fui assim, vai ser uma coisa que vai ser bom para ele, vai ser bom para mim. Eu sempre pensando assim, sabe, Chico? Eu sempre estava assim, pensando assim, nessa conexão, né? Ajudar meu filho e me ajudar também. Aí eu fui, Chico, quando eu cheguei em Hamburgo para conhecer, aí eu conheci, gostei, fiquei encantada. Sabe o que eu fiz? Eu fui nas Verein. Verein é uma associação que joga futebol. Outro dia você até me perguntou. Peraí, mas para você, antes disso, teve todo um processo, né? De você ia para lá, você foi como turista e depois você... Não, eu fui só visitar, turista, primeiro fui fazer férias. Você foi de férias? Eu fui de férias. E nessas férias que você foi procurar? Isso, tá. Aí eu fui de férias, eu já fui adiantando, né, Chico? Aí eu vou no Ferai aqui de futebol e eu vou contar pra eles. Aí, Chico, sabe o que eu fiz? Falei, filho, vamos fazer um DVD, você jogando futebol aqui que eu já vou levar. Esse DVD. Chico, eu tenho esse DVD. Você tem? Tem. Mas cadê? Tem que dar a imagem para nós. Tem esse DVD. Meu filho fazendo a embaixadinha. Fala para o Vinícius digitalizar pelo menos 30 segundos para mandar aqui. Tá. Ele jogando futebol, uma gracinha, ele 15 aninhos. Aí gravamos, ele dando entrevista, peguei a entrevista dele lá na Mangueira. Onde está isso? Mas a gente acha. E aí, mas tá tudo lá no vídeo. Aí, Chico, o que aconteceu? Eu fui com aquele DVDzinho, Chico, eu fui com o DVD. Aí eu falei, vou lá no Ferai e vou numa... Uma cópia só? Ou tinha várias? Só uma. Só uma cópia. Só uma, mas eu mostrava assim pra ele e tal. Aí eu falei assim, não, que legal, que ele joga, é muito bom e tal. Mas aí tudo falando inglês? Falando inglês. Aí ele falou assim, mas tudo bem, traz seu filho primeiro, tipo assim, né? Mas que mãe doida é essa, né? Ô, mãe coruja é essa? Eu tava falando, eu falei, mas cadê seu filho? Tá no Brasil.
traz ele primeiro. Primeiro chega aqui para depois... Eu que sou um pouco assim, afobada, né, Chico? Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Não quis esperar eu ir lá para Lambari para filmar os próximos capítulos, já veio na minha casa. A gente, por amor a vocês, aos inscritos do canal. Vocês estão pedindo e a gente está aqui com o maior carinho. E aí, Chico, e eu peguei, aí levei, não, ele tem talento, tá bom. Aí voltei bem animadinha, eu falei, vai dar. Aí fechei aquele, deu assim um clique na minha cabeça, no meu coração. Alemanha. Chico, não tinha um tostão para pensar nisso de mudança, né? Não tinha. Não. Eu precisava conversar com o meu chefe e tudo. E um italiano... Peraí, o seu chefe era... Você estava na Xerox, é isso? Ainda, na Xerox. Aí um italiano falou assim para mim, daqui 2 anos a Copa do Mundo é na Alemanha. Deu um clique. Eu falei assim, na Copa do Mundo da Alemanha estarei aqui com meu filho jogando futebol. Uau. E eu falei, 2 anos antes, eu falei. Tudo que é mais iluminado, eu falei isso, Chico. Eu contextualizei. Aí o que aconteceu? Aí eu voltei e falei, Monteiro, eu vou me embora. Eu vou, assim, eu dou uma coisa assim, vou me embora, acho que eu vou para a Alemanha, acho que eu vou estudar lá e meu filho vai jogar futebol. Eu vou trabalhar, vou estudar e meu filho vai jogar futebol na Alemanha. Eu vou dar um tempo no Brasil, do social. É um novo start, é um novo ciclo da minha vida. Eu preciso recomeçar, eu preciso construir uma vida, eu preciso ter uma segurança que eu não tenho, uma casa para morar. E eu via aquilo uma oportunidade financeira também, Chico. Não vou mentir. Mas escuta, Mari, como oportunidade financeira, você tinha um emprego garantido aqui no Brasil e lá você nem sabia o que você ia fazer? É verdade. E que garantia que era essa? Que loucura é essa na sua cabeça? É uma loucura mesmo, Chico, mas o que eu ganhava, era pouco, Chico, para eu me manter aqui com meu filho. Então a perspectiva de poder ganhar mais na Alemanha e dar mais qualidade de vida e o futebol para o seu filho que moveu você. Sabe por quê, Chico? O meu filho, no fundo, ele viveu muito só comigo, porque o pai dele viajava muito de navio. Então eu sentia muito responsável pela educação do meu filho. Eu falei, vou dar uma oportunidade dele fazer uma faculdade boa, assim, diferenciada. Então, eu via como oportunidade ele estudar lá fora, eu ganhar um salário melhor, porque eu ganhava em euro, do que meu salário na Alemanha. E eu esperava que naquela ocasião também, o meu chefe podia fazer para mim uma oferta. Quem sabe um escritório da Xerox lá, né? Lá, alguma coisa. Mas não ele não fez. Sabe o que ele fez? Ele ficou pagando meu salário durante 1 ano. E falou assim, Maria, você vai voltar, você não vai ficar na Alemanha. Ele investiu em você. Investiu. Ele falou assim, vai voltar. Aí, o que acontece? Ele foi me pagando aquele salário, que realmente não era muito pouco, pedagoga social, eu fazia pedagoga social, eu acumulava funções, eu fazia a comunicação institucional do Campo Mangueira, sabe, eu gostava de fazer a comunicação. Mas primeiro você te falaram que não era muito dinheiro, agora você está falando que não era pouco. Como que não, na verdade era pouco dinheiro, era até pouco, eu tinha acúmulo de função e ganhava pouco. No fundo era. Entendi. Acumulava função, pelo que mas você o salário... trabalhava, você devia ganhar mais. Devia ganhar mais. Com certeza, Chico, eu não estava muito satisfeita, não. Eu não ia sobreviver com meu filho no Rio de Janeiro, sozinha, não ia ser muito difícil. Aí, Chico, eu vi que essa amiga me deu essa oportunidade de conhecer, gostei, aí eu fui fazendo assim... fazendo amizades em redes sociais, em tudo. E assim, gente, uma coisa muito importante, quem pretende deixar o Brasil para morar lá fora. Eu acho que a gente não deve ter preconceito e deve observar uma coisa muito importante. Eu falo de carteirinha isso. Procure a igreja onde você está, no país que você está, pede ajuda, sim, porque eles vão ajudar. Qualquer pessoa que chega no país, você é um brasileiro, vou procurar a comunidade brasileira, ótima, mas muitas vezes os brasileiros que estão lá também têm dificuldade e não tem como te ajudar. Então procura a igreja. Aí, Chico, eu procurei a igreja e aí uma amiga minha lá, da igreja, uma senhora, me ajudou e falou assim, você pode ficar aqui na minha casa, eu vou te ajudar e podemos assim começar, né? Você procura trabalho e devagarinho, sabe aquele começo difícil, né, Chico? Mas eu tinha o dinheiro para ir sobrevivendo,
porque eu estava ganhando salário, né? Então no começo eu tinha um dinheiro para ir levando. Como é que você foi? Alugou um lugar, é isso? É, eu fui morar com uma senhora. Ah, você foi morar com... Fui Então, com mas uma você senhora. pagava ela? Pagava uma vaga. E a né? língua, como é que ficou? Foi muito difícil, Chico, porque ela é assim, para você aprender o inglês, o alemão, você tem que esquecer o inglês, porque tem muitas palavras em inglês que tem no alemão. Parecida, Então você tem que focar muito no alemão e viver aquilo, viver a cultura, gente, viver o idioma. Mergulhar, né? Mergulhar. Não foi fácil, mas eu fui indo com jeitinho, fui indo. Aí tem a comunidade portuguesa em Hamburgo. Aí eu fui me enturmando com eles, são muito bacanas, de grupo. Ali eu comecei, eu tive meu primeiro empreguinho ali. Eu fui trabalhar um pouco já ali naquela comunidade, eu já tive meu primeiro emprego. Aí depois eu fui indo devagarinho, aí eu arrumei um trabalho lá numa empresa, Chico, que era é uma empresa de prestação, tem a empresa de prestação de serviços, que eu trabalhei, IPERD, e tem uma outra empresa lá, que eu fui trabalhar na igreja evangélica. Tem a igreja evangélica da Alemanha. Aí eu fui trabalhar na igreja evangélica, gente, tipo no asilo. No asilo, lá não tem o trabalho do assistente social. Lá quem faz o trabalho do assistente social é o pedagogo social, sabe? Ele visita o paciente, ele olha a medicação, ele dá uma assistência ali emocional. Ele dá apoio, eu vou lá, visito, eu converso com ele, eu passo 1 hora com ele, 2 horas, depende, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho acumulando função, Chico. Porque olha só, Chico, o salário na Alemanha, na minha época, acho que o salário mínimo lá, para 4 horas de trabalho, o salário mínimo está 480 euros. 480 euros. Um salário mínimo por 4 horas, hoje. Mas naquela época era só 400 euros. Aí eu comecei, né, a desenvolver aquele trabalho, foi indo, eu fui crescendo. Aí eu levei meu filho para jogar futebol, ele começou a jogar num clube. Aí tinha lá um italiano, Chico, que ele era empresário. Ele ajudava os jovens que chegavam na Alemanha para jogar futebol. E ele era assim, muito gente boa, Chico, esse italiano. Gente boa pra caramba. Não foi esse que você conheceu meio por acaso? Ele escutou você falando, fazendo um pedido, você estava num outro ambiente e ele escutou? Ele escutou e eu estava pedindo, né, pedindo ajuda que eu queria colocar meu filho para estudar e ele foi. Mas ele escutou, mas foi num restaurante, não foi uma não, coisa? Aí quando eu conheci meu marido alemão, que foi no restaurante. Depois nós vamos contar sobre isso. Foi no restaurante aqui no Brasil. Foi. Eu já estava lá na Alemanha, aí eu vim passear aqui e conheci meu marido alemão aqui. E ele ouviu falando de Hamburgo, né? Aí ele veio falar comigo, mas isso já foi aqui. Mas enfim, o meu tempo lá, o início, Chico, não foi difícil, mas ele foi caminhando direitinho, eu sentindo segurança. O meu filho foi enturmando, a gente foi ganhando tempo, o dinheiro, Deus vai multiplicando o dinheiro, né? Aquele trabalho honesto que a gente vai fazendo. Mas você chegava a fazer trabalho lá então? Eu trabalhei com a comunidade portuguesa. Ah, era trabalho aquilo? Era trabalho. Ah, não sabia, pensei que você se aproximou deles. Aproximei deles, depois lá dentro funcionava a Caritas lá dentro, sabe? Então eu trabalhei para eles e depois eu fui trabalhar, como eu falei, no asilo. Ah, tá. No asilo. Chico, sabe por quê? Quando você chega na Alemanha, você vai fazer teu registro, como se fosse numa prefeitura. Sabe, você faz teu registro, você é obrigado a se registrar. Então, mas você estava lá como turista e podia trabalhar? Eu já comecei a trabalhar assim. Mas pode? Então o turista pode trabalhar? Não. Vamos voltar aí, Chico. Porque isso aí você não falou, isso é muito sério, eu não falei disso. Eu estava assim, fazendo mais um trabalho meio tipo voluntária, eu não estava oficialmente trabalhando, não. Não estava com visto de turista. De turista. Porque era assim, como eu estava ainda recebendo o salário aqui do Brasil, então eu ia, vinha, a cada 3 meses eu ainda via no Brasil. Tinha que sair, né? Tinha que sair, eu cheguei a fazer isso. Chico, e quando eu vim aqui no Brasil visitar a minha amiga e tudo, o que aconteceu? Eu estava no restaurante, eu conheci meu marido alemão. Eu estava no restaurante conversando com a minha amiga. Isso fazia o quê? 1 ano, 2 anos? Não, muito antes. Meses, 6 meses. 6 meses.
E aí eu estava assim, conversando com a minha amiga, eu estava falando com ela de Hamburgo, aí o marido, o futuro marido alemão falou assim, ué, eu sou de Hamburgo. Ele também trabalhava em navio, companhia de navegação alemã. Mais um? Mais um. Nossa! Ele também é da Marinha. Mari e os marinheiros. Os marinheiros, é mais um. Aí eu sou da Marinha, ele era do Hamburgo Süd na época, depois ele se aposentou na Hapag-Lloyd. Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu sou de Hamburgo. E ele falou assim, eu falei, você tá aqui no Rio, que legal, tu gosta daqui? Ele falou assim, gosto, eu venho com a minha filha e tudo. Aí ele falou assim, eu gostaria de conhecer uma escola de samba. Eu falei, então eu vou te levar na Mangueira, ué. É. Aí ele foi, gostou da escola de samba, visitou o projeto, foi maravilhoso. E aí a gente trocou o telefone, ficamos amigos. Aí quando eu voltei para a Alemanha, na segunda vez, e a gente começou a conversar e tudo, a gente tinha alguma coisa em comum, porque eu gostava de fazer esporte lá, de correr. E aí a gente foi se falando, a gente foi assim, se conhecendo melhor. Eu vi que ela era uma pessoa bacana, gente boa. Aí foi que a gente resolveu casar. Juntar os trapos. Juntar os trapos. Aí eu falei assim, gente, é uma boa pessoa, e é verdade, gente, ele foi uma pessoa assim muito gente boa, muito trabalhador. Pode falar o nome? Ele me deu apoio, Benno Klintberg, um nome alemão, Benno Klintberg. Então ele foi assim, ele foi meu apoio na Alemanha, ele foi muito bacana, ele ajudou muito. E aí o que aconteceu? Aí minha vida já começou a tomar um outro rumo, Chico, muito melhor, né? Porque aí eu já tinha um cidadania, visto. né? A cidadania ainda não. Não. Porque leva tempo. Tinha 5 anos no mínimo. Ah, você tinha permissão de ficar lá. De ficar lá, de trabalhar oficialmente. Ah, também, trabalhar. Também. E aí o que aconteceu? Eu ganhei já um visto, né, de trabalho por tempo, assim, primeiro 1 ano, depois 2 anos, depois por tempo indeterminado. Ô Mari, você é uma pessoa de sorte, não é? Você não se considera? Considero. É. Eu considero uma pessoa de sorte, sim. Eu considero. Uma estrela mesmo, né, acho que tem na minha vida, que vai abrindo, vai brilhando, não sei. Uhum. Mas as coisas, é o que eu falo, Chico, vai conectando assim, sabe? Vai aparecendo, vai vindo para mim. E o quanto disso você acha que tem um investimento da sua vontade e o outro de ser do seu destino mesmo, coisas que iam acontecer na sua vida? Você consegue separar essas duas coisas, não? Nossa, Chico, é muito difícil, mas eu acho que, eu posso dizer, eu acho que tem uma palavrinha que é decisão. Eu acho que quando você decide algo, você precisa ter decisão na vida. Quando você não decide, a tua vida fica meio que estagnada. Mas nada está parado, gente, está tudo em movimento. Quando você pensa que está estagnado, você está voltando para trás. Porque está tudo movimentando. Está tudo em movimento. Às vezes a vida precisa que você tome uma decisão. E às vezes você tem dificuldade de tomar essa decisão. Porque você tem medo, você fica inseguro, dá frio na barriga. E aí entra outra palavrinha mágica, a fé. A outra, a coragem. Decisão, fé, coragem. E você nunca teve problema com isso? Não. Não. Você conseguia sempre decidir e tinha fé que ia dar certo, aí você se lançava através da coragem. Sabe, Chico, eu pensava assim, eu vou focar, vai dar certo. Se der errado, eu vou sair dessa. Eu vou me reerguer de alguma forma. Eu ficava assim com o meu plano B ali, sabe? Como que eu vou, sabe, dar o salto de novo? Como que eu vou me reerguer? Na hora que eu vou dar um passo, gente, eu não dou um passo muito longo, eu dou um passo pequeno de cada vez. Step by step, né? Um degrau de cada vez, Chico. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não cheguei na Alemanha ostentando, querendo ostentar, deslumbrado. Eu não cheguei, Chico. Eu não cheguei vaidosa. Apesar de eu ser, lá no passado, eu fui uma mulher assim, muito bonita. Claro que eu tinha... A gente é assediado, ainda mais mulher brasileira, Chico. É. Eu tinha 2 caminhos a seguir, né? O mais fácil e o mais difícil. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Um dia eu estava caminhando, Chico, num lugar lá muito bonito, muito chique, 5 estrelas, é o metro quadrado mais chique ali, só tem loja Chanel, chiquérrima. Aí um senhor alemão assim, ficou assim me olhando, e eu sentei no café, ele sentou também, e ficou assim me olhando. Chegou perto de mim, olhou no meu braço e me viu,
Falei, dá licença. Começou a conversar, você é brasileira. Ele viu que era diferente. Ele falou que reconhece uma brasileira pelo andar. Sim, sim. Ele falou isso. Eu não sabia disso. Eu reconheço muitos pelo jeito de cima. Aí ele pegou, falou assim pra mim e falou assim, tá, aí ele ficou assim animado, que eu era brasileira, né? Ficou assim animado, você é muito simpática. Aí eu virei assim, o relógio, eu tava com o relógio, ele olhou assim, ele olhou de relance, ele achou que o meu relógio era Rolex. E não é uma imitação. Ah, é? É. Ele achou que você era rica. É. Tecnos, mas ele não é bobo. Sabe quem era o cara? Ele olhou assim pro relógio e achou que o relógio era Rolex. Aí ele olhou assim pra mim. Ah, não é? Ele falou assim, você pode ter um relógio Rolex, um desses, ou... De verdade. De verdade. Ou muitos outros. Eu sei, ele jogou a isca. É. Ou muitos outros. Aí me deu um calafrio assim, eu falei assim, meu Deus. Você já entendeu na hora? Já entendi, fiquei assim, meia com... eu frio na barriga, Você estava gente. casada? Eu não estava ainda, não. Essa Foi época no não. começo, foi No bem começo. no começo, não estava não. Aí eu fiquei assim, senti aquilo, fiquei assim pensando. Aí eu fui assim, querendo me retirar, e eu falei, eu vou sair fora desse homem, esse homem não é pra mim. Aí ele pegou assim, ele pegou o telefone dele assim, e falou assim, coisa assim, sabe o que era? Filme pornográfico, Chico. Ah, era isso? Era isso. Mas ele já falou que era. Falou. É. Falou, o alemão é muito direto, né? Aquilo que ele queria, é muito direto, né? Ele pegou e falou assim, era filmes assim que eu vi que era pornográfico. Eu olhei assim, coisa... Eu falei, nossa, eu preciso ir e tal. E falando com ele em inglês, eu preciso ir, eu tenho um compromisso, eu tenho que sair daí. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Foi um prazer conhecer, até a próxima, e sair fora. Eu saí fora. Torcendo para ele não te seguir, né? Mas ele tem que respeitar, né? A polícia lá funciona, gente. Então, quanto a isso, você estava mais tranquila. Estava mais tranquila. Aí saí, esse foi o episódio que eu posso dizer que foi assim, bem assim, chato, bem no começo. Que eu achei uma coisa muito inconveniente, no começo. Mas não foi um assédio terrível, né? Não. Foi uma proposta. Ele não me fez proposta, ele me fez proposta. E aí, tal, passou. Aí foi indo, aquele episódio passou, passou. E eu falei, não, eu quero o caminho certo. Eu sempre queria o caminho certo. Eu falei, vai ser difícil, mas eu quero o caminho certo. Aí já estava animada, colocando o Vinícius para jogar futebol, para fazer um teste. Aí foi indo. Aí nisso o alemão, eu já estava com o alemão, né? Mais uns meses depois. A gente já casou. Eu sei que você foi morar com ele? Fui. Aí meu marido alemão, que a gente conheceu 3 meses depois, ele já queria casar comigo. Ele quis casar, ele falou, Maria, eu gostei de você, eu vou casar, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você. E por que vai ser bom pra ele, Chico? Eu vou dizer, né? Porque agora eu tenho que dizer. Porque na Alemanha, quando você é casada, você desconta menos imposto de renda. Paga menos imposto. É assim. Acho que até hoje, Chico. Você sabe quantos por cento, não? Nem sei, mas olha, desconta bastante. Inclusive, muitos casais lá, a mulher não vale a pena ela trabalhar. Casa por conveniência. Casa por conveniência e não vale a pena trabalhar fora. Porque aí junto o salário dela e dele tem que pagar mais imposto. Então é melhor não trabalhar e pagar menos imposto. Entendi, é outra sociedade, Chico, a maneira de fazer conta. Eu não sei se isso é legal, não, mas é o ser humano, do mesmo jeito é o ser humano querendo levar vantagem, né? Querendo levar vantagem. Na verdade, eu vejo o ser humano muito parecido em todos os lugares do planeta, só muda a embalagem e muda os métodos, né? Os métodos. A cultura faz você seguir caminhos diferentes, mas no fundo a gente é o mesmo ser humano. Mas é assim, sabe, Chico, quando você é casado, paga menos impostos, sim. Então tinha aquela coisa ali da gente unir, digamos, o útil ao agradável. Ele é uma pessoa maravilhosa de convivência. Te respeitou sempre? Sempre me respeitou, sempre. Ele quis ter um filho com você ou você já não podia mais? Não, eu podia, mas nós não queríamos, não. Ele já tinha 2 filhas. Ele não queria, e convivia bem com elas? As 2 meninas moravam com a mãe. Mas você conviveu bem com elas? Sim, convivi muito bem com elas. Uma era mais jovenzinha e a outra já morava sozinha, sabe? Trabalhava lá no Jardim da Infância, trabalhava na Quita, que é um jardim de infância. Ela era uma psicopedagoga, assim. E aí, o que aconteceu?
a gente foi indo. Esse meu marido alemão também vinha muito ao Brasil, gostava de fazer férias ao Brasil. Foi indo. Aí meu filho foi jogando futebol, Chico, fez o teste, passou. Ele foi aprovado para o HSV, que era um time, HSV, que era um time de Hamburgo oficial. Ele já tinha o salário dele. O Vinícius foi indo também, indo bem, eu feliz da vida. O Vinícius começou a se preparar para o Estúdio Coleg para fazer a faculdade lá. Lá você pagava 400 euros por semestre, tem que pagar, sabe? A faculdade, mesmo pública, lá entre aspas, tem que pagar 400 euros manutenção. Você tem por mês? Por semestre. É uma taxa. Isso. É uma taxa. Barato. Super barato, E lá quase não tem universidade particular. Lá as pessoas geralmente fazem muito curso técnico, é muito valorizado o curso técnico lá, é excelente. Pouca gente vai para a universidade lá. Pouquíssimas pessoas. Mas aí meu filho, eu queria, enfim, que ele estudasse, foi indo. Chegou um dia lá, em dezembro, ele falou: mãe, eu quero conversar com você. Eu falei: o que foi, filho? O que foi, filho? Eu disse: mãe, eu não quero ficar mais na Alemanha, eu não quero mais jogar futebol. Eu disse: por quê? Porque, mãe, daqui a pouquinho eu vou ficar triste, como eu vejo muitos brasileiros aqui tristes. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero sol, eu quero gente, eu quero alegria, sabe? Eu quero ser eu mesma. E aqui eu não vou conseguir ser eu. Gente, um carioca viver na Alemanha é quase impossível. Acontece, mas nós não tem sol, sabe? Praia até que tinha em Hamburgo, mas não tem sol. O céu nublado, o céu nublado lá, gente, parece que a nuvem está caindo em cima da sua cabeça, assim. O céu abaixa, ele fica baixo. Tanto é que lá fala que no inverno a gente não deve olhar para o céu, que fica deprimido. Você olha, todo mundo, repara, em filme, tá todo mundo olhando para baixo. Ninguém olha para cima, Chico. Eu falava pro meu marido: aqui não tem estrela, eu quero estrela, eu não vejo nunca uma estrela. A poluição da Europa, né, Chico? Você não viu o céu estrelado? Nunca via. Eu detestava aquilo. Ô Mari, mas escuta, você falou que o Vinícius chegou a jogar na primeira divisão, não? Chegou. Então conta isso, que é importante. Chegou na primeira divisão do HSV, um time lá do... Vai dizer, esse time ele já saiu da primeira divisão, já foi para a segunda, mas ele já teve lá embaixo, ele já subiu, já teve bom. É um time que é assim, não sei agora atualmente, mas ele tinha na época, né? Mas era bom. Era bom, né? Era bom, isso. Aí ele foi jogar, ele fez o teste. Gente, no dia que ele foi fazer teste, tinha uma TV lá, TV Ipanema, que era de uma brasileira, ela foi lá filmar ele fazendo o teste, estava caindo neve, ele jogando. Foi emocionante, sabe? A mãe coruja lá também, eu feliz da vida. Sabe o que fizeram, Chico? Botaram os veteranos da Copa da Europa para jogar com ele. Para ver o jeito dele jogar, né? Adorar, né? Ficaram mortos de cansado eles, né? Jogador holandês, foi muito legal eu vendo aquilo tudo lá. Essas imagens ficou lá com a TV Ipanema e tal. Aí, Chico, ele jogou bola, chegou um belo dia, Chico, para mim é tristeza. Ele chega: mãe, quero falar com você. Eu vou ficar aqui, vou ser uma pessoa triste. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero ir embora. Eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar para o Brasil para morar sozinho. Eu vou voltar para o Brasil para morar com meu pai e a atual esposa que o pai dele tinha, né? Na época, que é até hoje. Ou vou morar com a minha tia. Mas aqui eu não fico. Mãe, e vou querer sabe o que ele falou, que eu acho muito incrível? Eu vou querer uma terapeuta. Ele pediu alguém para conversar, sabe? Ele precisava de uma terapeuta para enfrentar a vida aqui no Brasil. E aí, Chico, aí vem a história deste livro. Eu entrei em paranoia. No momento que ele quis voltar. Sabe por quê, Chico? Eu fiquei dividida. Eu tinha que tomar uma decisão, Chico, e doeu muito essa decisão. Foi muito difícil para mim, Chico. Chico, foi o momento mais difícil. E o Bannon, o que achava disso tudo? O Bannon deixou eu decidir. Ele não opinou, não. Ele falou: você quer ficar comigo ou você quer ir embora? Você que decide a sua vida. Ele foi legal, ele foi maduro também. E sabe, Chico, naquele momento, eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Eu pensei no Brasil, nos projetos sociais, onde eu ia trabalhar, que eu tinha que sustentar meu filho no Brasil, pagar a faculdade dele. O meu chefe já não estava mais na Xerox, ele se aposentou. Senti as portas fechadas. Senti insegura, gente, eu não posso ter vergonha de falar. Que eu tenho momentos de fraqueza também. E eu senti que era assim,
Eu posso ter sido talvez fraca, covarde, que eu fiz aquela opção assim, gente, eu não vou ter como, eu talvez pouca fé. Eu falei, gente, eu não tenho como manter meu filho no Brasil e nem me manter, não tem ele, eu senti medo de voltar. Isso, sabe, já era lá já estava lá, já fazia um bom tempo, eu senti medo. E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí eu fiquei ali naquele sofrimento, eu entrei em depressão, eu perdi a minha fé, gente. Eu vivi as noites escuras, como os santos falam isso lá nos livros, que vive as noites escuras. Sabe o que é as noites escuras? Você tem fé e deixa de ter. Ou você passa pelo deserto. São João da Cruz, né? São João da Cruz. Noite escura da alma. Na noite escura da alma, muito bem, Chico. Isso mesmo. E eu passei por isso, aí eu fiquei naquela tristeza profunda. Eu falei, filho, então vá. Então você vai. E aí ele veio para morar com o pai dele. Aí ele falou assim, vou fazer o teste. Chico, ele começou a morar com o pai e não deu certo. Aí, e você ficou na Alemanha? E eu na Alemanha, trabalhando para manter ele aqui, pagar as despesas dele e tudo, Chico. Quem encareceu, Quem ia né? sustentar? Eu não peguei pensão dele, do meu ex. Mas se ele estava morando com o pai podia pagar, né? Mas assim, eu ficava naquele sentimento, naquela obrigação, né? Eu ficava. Mas ele morou meses, não morou nem 3 meses, Chico. Não deu certo. E aí entra uma pessoa maravilhosa que eu tenho foto dela. Encontrei com ela agora esse domingo, você vai colocar. É aquela senhora? Aquela senhora que eu considero ela minha mãezinha querida. Porque aí o Vinícius ela foi morar aonde eu morava mesmo, assim, praticamente no mesmo apartamento. O meu filho foi morar naquele apartamento, ele foi morar ali naquele mesmo apartamento e essa senhora foi cuidar do meu filho. Ela foi trabalhar para mim. E ela era uma mãezona do meu filho. Tanto é que ele fala... minha mãe, ela foi minha avó que eu não tive, praticamente não teve avó, meu filho, não teve convivência. E a dona Maria foi a avó dele. E o esposo dela também amava o meu filho, aí toda semana ia na feira, comprava o peixe, comprava coisa. E a gente, Chico, a gente tinha um diário de longe. Dona Maria escrevia tudo, a gente escrevia tudo que a gente estava fazendo. Hoje vamos fazer isso, vamos comprar isso e tudo. A gente ia falando para um diário. O Vinícius, é um caderno. Gente, eu fiz isso com meu filho à distância. Naquela época não tinha WhatsApp, nada, é um caderno grandão. Ali escrevia a Dona Maria, ali escrevia o meu filho. Tá? E a gente ia por ali conversando e falando, escrevendo, anotando e fomos indo, e fomos caminhando. Ela foi me ajudando, cuidando da roupinha dele. Aí o Vinícius começou, foi para a faculdade aqui no Brasil. Já estava, né, gente adulto, né? Aí adulto, praticamente adulto, chegando no 18 anos ele tinha, mais ou menos, 18 anos. Ô Mari, uma coisa que não entendi, você escrevia o diário, mas como você fotografava a página para mandar por carta? Como é que ele via? Não, quer dizer, não, ele que escrevia, ele escrevendo aqui com a Dona Maria um diário, não. Tá, mas como você ficava sabendo do que Não, tava? ele falava comigo, ela falava comigo. Ele relatava o que estava escrito. Ele relatava o que estava acontecendo, tá. Porque às vezes ele não encontrava com ela, eu tinha alguma coisa, a gente estava sempre falando sobre o diário, sabe? O que a Dona Maria escreveu, gente? Vini, roupa, então pede para ela, então deixa escrito, Vinícius. Assim, sabe, a gente ia falando. Essa coisa você acha que de professora, Chico? Deve ser. Eu tenho esse caderno, olha. Você tem, né? Tem. Cadê esse caderno, gente? Não sei por onde está, mas tem. Aí, Chico, a gente foi caminhando, e aí eu fiquei muito desesperada, eu trabalhando muito. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, para mandar para o Brasil, para fazer, digamos, um pé de meia, para juntar o dinheiro, para eu conseguir ter um teto, uma casa, e foi indo. Aí eu estava muito deprimida, assim, sem motivação. Aí quando eu estava mesmo desesperada, aí eu comecei a falar com Deus, conversar com Deus de novo, falando, questionando. Falei, gente, eu preciso de algo para viver, para continuar a viver. Eu quero algo que seja maior que a filosofia, que seja mais profundo que a filosofia. Eu quero algo que esteja comigo 24 horas do dia, alguém que ouve meu coração. E eu fiquei questionando. Com isso, foi nascendo esse livro, gente. Eu fui escrevendo lição por lição. Aqui tem 12 lições. 12 regras. Escritas na Alemanha. Na Alemanha, todo escrito Nesse lá. momento de divisão. Levei 1 ano para escrever esse livro lá, gente. Eu fui escrevendo aos pouquinhos. E a editora aqui no Brasil, eu fiz essa edição aqui em 2009.
Eu fiz essa edição aqui no Brasil. Foi editado aqui. E eu fui escrevendo passo a passo, regras, eu fui colocando aqui aquilo que eu fui superando, aprendendo, e fomos caminhando. O meu filho caminhando, eu também vinha sempre no Brasil, Chico, tentava vir sempre. O Vinícius ia também, sabe? Proporcionava a ida dele para a Alemanha, porque ele deixou tudo, né? Ele veio embora e deixou futebol. Ele tinha saudade de você também? Ele tinha. E em certo momento ele se arrependeu, viu? De ter vindo. Se arrependeu, sim. Com certeza. Perdeu uma oportunidade também, né, Chico? De estudar e de jogar futebol. Mas se o ambiente não era bom para ele, né? Ele estava escolhendo, né, aquilo que ele... mais favorável, né? Mais favorável. E aí foi indo, Chico. Escrevi esse livro, foi maravilhoso, me ajudou muito. Também me curou, foi uma forma de me curar. Eu me tornei, assim, uma pessoa mais forte ainda pela fé, assim, muito forte. Então, mas como é que foi, assim, porque você falou que perdeu a fé. Como é que foi reganhar essa fé? Chico, acho que foi falar com Deus, sabe? Foi assim, buscava. Eu ia numa igreja, eu ia na igreja, eu lia muito, eu comecei a ler muito. O Joseph Murphy, o Poder do Subconsciente, usar PNL, Programação Neurolinguística, ficava lendo, sabe, Chico? Buscando livros, lendo. Eu ficava assim numa busca inconstante, sabe? Então, mas isso te conectou com o lado positivo da vida, tudo bem, mas e a espiritualidade, ela veio de carona nisso? Veio. Ela voltou. Sabe por quê? Sabe, Chico, uma coisa que eu aprendi, não sei em que livro que eu li, que é assim. Quando você faz tudo aquilo que você podia fazer, quando você dá o seu tudo, você faz tudo, como eu fiz para o meu filho, eu dei tudo para ele. E eu não conseguia mais ter controle sobre ele, porque ele estava longe, em outro país, eu tinha que confiar em Deus, eu tinha que entregar para Deus, porque eu não tinha mais o que fazer. Então você encontrou Deus no beco sem saída. No beco sem saída. Não é isso? Pode ser. Pode uma ser figura. Porque eu falei, gente, eu já fiz, eu não posso estar com ele. Eu decidi ficar aqui trabalhando. E ele lá. Gente, então é a hora de entregar. Talvez é isso que Deus queira da gente. Essa entrega, porque é tão difícil fazer essa entrega, Chico. É quase impossível. Não é fácil não, viu? Você entregar, sabe quando você chega num momento tão difícil da sua vida, que você não vê saída em nada? Você não vê na ciência, você não vê, talvez nem em livro, você não vê em nada. E você tem que confiar em algo sobrenatural. Em algo que vai além de todo entendimento. Porque eu ficando desesperado lá, Chico, eu ia desenvolver um câncer, eu ia desenvolver uma paranoia. Mas você já tinha essa noção da psicossomática, assim, que você ficasse nesse estado, você ia ficar doente? Eu acredito, eu tinha assim, ia chegar uma hora que talvez eu fizesse a minha mala e voltasse para o Brasil igual uma louca aqui. E o Bannon? Dando cabeçada e tchau. Eu faria isso talvez, né? E eu fiquei assim, pensando naquele, e ele me ajudou muito nisso. Ele era sensato, ele era ponderado, ele era maduro. Mas peraí, ele era marinheiro, ele ficava embarcado? Muito? Não, o trabalho dele já era em terra. Era diferente. Quando eu conheci ele, já trabalhava em terra, era muito bom. Ele trabalhava para Hamburg Süd, depois ele foi para Hapag-Lloyd. E ele trabalhava em terra. Ele era muito você não presente. Caiu duas vezes na mesma história? Não caí não. Chico, e ele era muito presente em casa, sabe? Tá escutando as sementes de mamona estourar aí. Que gracinha, porque o sol tá quente, né? Tá estalando. Muito legal. E aí, ele apoiou. Eu vinha para o Brasil, ele vinha comigo. Ele adorava encontrar com o pessoal da Marinha Mercante Brasileira. Ele ia para o clube, ele ria, ele almoçava, ele batia papo, ele amava. Eu vinha olhar meu filho. Então eu fui conseguindo conciliar as duas coisas, Chico. A dona Maria me ajudando. Eu amo essa senhora, ela é maravilhosa. Eu falo minha segunda mãe, a mãe carioca. Porque ela me deu apoio assim, incondicional, ela e o marido dela. Sabe? E aí foi indo, meu filho também ganhando confiança, crescendo, meu filho logo arrumou uma namoradinha, sabe? Então aquela namorada era mais velha que ele, a Bruna. Então muito parceirinha dele, uma coisa linda. Então Deus foi, sabe, mostrando as coisas para mim, que eu não entrei em desespero, eu confiei, foi legal. Tava difícil, mas você não se desesperou. Desesperou. Mesmo, você chega a
achar que você estava deprimida ou você só estava triste? Eu acho que bem Tristeza? triste, porque eu conseguia trabalhar, viu, Chico? Eu trabalhava muito. Eu estava, na verdade, Chico, era triste, né? Eu estava muito triste, mas eu conseguia trabalhar. Nossa, o trabalho para mim era Te minha ajudava oração. até, né? Porque eu lidava com pessoas, eu conversava, às vezes desabafava. E então aquilo me fazia bem. Se você ficasse na sua casa lá presa, ia ser pior, né? É por isso, Chico, que eu falo. Quando a gente está passando uma dificuldade, gente, é muito sério isso. Procura ajuda sim. Sabe, bate papo, pede a Deus, entra na igreja, ou vai com o padre, ou com o pastor, ou com um psicólogo, um terapeuta, mas não fica sozinho na sua dor, não. Você vai, sabe, o mental, eu acho que a nossa saúde do corpo e da alma e do espírito, ela vem da mente. Uma mente sã é um corpo sã, eu creio nisso. Então, sabe porque às vezes a gente inventa aqui na cabeça um monstro, né? A gente pensa que não vai conseguir. E às vezes, Chico, vinha umas imagens assim na minha cabeça, que meu filho ia para as drogas, que meu filho não ia ser ninguém na vida. Vinha, gente. E eu combatia aquilo com oração, com muita oração. E foi indo, Chico. Foi indo. E Deus foi assim, trabalhando a vida do meu filho, a minha vida, a nossa vida. E as coisas foram caminhando tão bem. O meu filho foi para a faculdade. Gente, o meu filho se formou em administração de empresas. O futebol ficou para lá, porque aí ele teve problema de joelho. E aí ele era mais praia e tal, e ele largou, não tinha muita disciplina para o futebol, não levou a sério. Aí meu filho foi indo, se formou. Hoje o meu filho, graças a Deus, é um excelente profissional, responsável. Gente, hoje ele que cuida de mim e cuida do pai. Digamos assim, apoia, né? Ele é um filho que eu posso contar com ele, sabe, Chico? Ô Mari, mas me diga uma coisa, como é que terminou esse episódio? Porque você voltou da Alemanha para o Brasil, né? E como é que foi esse momento de Chico, decidir? eu não sei se nós vamos falar isso nessa etapa. Ah, não é ainda? Não, sabe por quê? Foi assim. Então vamos fazer esse final lá. Só. Vou fazer esse finalzinho lá. Porque foi assim, gente, eu estava casada com o alemão, eu fui companheira dele, eu estava junto, eu estava me dedicando com ele, estava indo tudo bem. Apesar de ser um homem ciumento, possessivo. Ah, é? Era. Eu ia trabalhar, eu ia para missa aos domingos. Ele tinha, assim, uma certa desconfiança que eu ia para missa aos domingos. Então, um dia ele te seguiu. E falava a língua portuguesa, quer dizer, ele fala português, ele estava num ambiente bom. Eu falava, vai à igreja comigo. Mas ele era luterano, da igreja luterana. Mas não tem preconceito na Alemanha. Lá a igreja luterana, católica, caminha juntinho, gente. Gente, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui. Lá na Alemanha, quando você faz o registro lá, eles perguntam se você tem religião. Se você fala que tem religião, você paga imposto. Parece que 2 países, eu não sei se 3, mas 2 eu tenho certeza. A Alemanha e Suíça tem isso. Se você fala que tem uma fé definida, você paga imposto. Então eu pagava imposto para a igreja católica, porque eu não ia negar minha fé, né, gente? Eu não ia negar. E eu falei, eu tenho religião. E para que serve esse imposto? Olha, vou lhe dizer. Chico, é um desconto 0,00007%. Uma coisinha irrisória, de acordo com o salário. Quem ganha muito, paga muito. Entendeu? E assim, esse imposto, Chico, administra as escolas. Todas as escolas, lá é assim. As escolas lá são públicas. Lá só tem uma escola, por exemplo, ensino médio, tem uma escola internacional. Chega uma pessoa lá que quer botar seu filho na escola internacional, que aprende vários idiomas, apesar que na pública também aprende. Então vai estudar na escola lá. Na escola internacional. Mas aquele que chega lá, por exemplo, Vinícius, alguém que chega lá e quer estudar na escola evangélica, a escola na Alemanha é administrada pela religião luterana e pela católica. O asilo é pela luterana e pela católica. A Kita, Jardim da Infância, tudo tem a igreja por trás. Lá existe um cofre único. A gente paga o imposto, vai para o cofre único, luterano e católico, junta tudo, paga os professores, paga os asilos. Então, eu particularmente não tinha o que reclamar, porque aquele dinheiro estava indo para o asilo, aquele dinheiro estava indo para a escola onde meu filho estudava, ou o filho da minha vizinha estudava. Então, essa mentalidade era muito clara lá na Alemanha, tá? E lá, escola, por exemplo, universidade
federal tinha para quem já tinha boas notas. Eu acho que desde o 9º ano na escola. Você tinha que atingir um patamar para poder cursar o curso universitário. Já ia para a universidade, já tinha o ponto acumulado. Porque ele acha que quem é estudioso já vem ali atrás, estudando, já está preparado para a universidade. Os outros iam para o técnico. Para o técnico. Gente, Ausbildung é um técnico. Gente, são maravilhosos os cursos lá técnicos, muito bom. Então, muita gente na Alemanha faz curso técnico. Um exemplo lá maravilhoso para quem está ouvindo esse vídeo aqui, essa parte de educação. É assim, a criança quando faz 12 anos, ela tem o direito de ir no emprego do pai, ver como o pai trabalha. Que legal. É legal. Se o pai trabalha numa fábrica, ela olha um pouquinho. Ela não vai trabalhar, ela vai aprender aquela profissão. Assim, ou ela se sente bem naquele ambiente. Mas é uma boa ideia, porque eu lembro muito bem que com meu pai, onde ele trabalhava, eu não me sentia bem naquele ambiente, né? Então. Então eu já sabia que engenheiro eu não queria ser. E era assim, marceneiro, vai lá acompanhar a coisa. Então é muito maravilhoso, gente. É assim, eu amava aquilo, eu gostava muito de ver as crianças assim, naquele ambiente. Porque é assim, Chico, existe eu falo um pouco no meu livro aqui, existe aquela inteligência que a gente herda, por exemplo, a inteligência do raciocínio, lógico, você herda dos pais, ou dos avós, ou dos tios. Se você tem na família muita gente engenheiro, então quando eu estou na dúvida, poxa, mas o que eu vou escolher? Qual profissão? Eu procuro saber se tem um histórico na família de engenharia, de músico. O cara é músico, o cara é pedagogo, o cara é médico. É bom analisar. Porque geralmente está no DNA. Eu nunca fiz esse caminho. Nunca fez? Não, eu jamais consultei nada do que eles foram. Porque, você não tinha? Para mim, o negócio estava sempre para frente. Para assim. frente, né? Era alguma coisa que eu ia encontrar lá na frente, que eu nem sabia direito o que era, que de repente veio a se tornar isso aqui que nós estamos fazendo agora. Né? Legal, mas você foi seguindo seu coração, sua intuição? Eu fui seguindo o coração. Você foi buscando, né, Não me espelhei em nenhum antepassado. Não, né? Não, de jeito nenhum. Não. Você foi indo. Não. Aí, Chico, então isso na Alemanha é muito legal. O cofre único administra. A sociedade lá, as escolas é administrada desse jeito, né? Por exemplo, o meu filho, eu sou católica, o meu filho é católico. Aí eu posso decidir qual escola que ele quer frequentar, se é católica, se é evangélica. Gente, vai ser doutrina? Não, lá também é um Estado laico, mas um Estado laico não significa que vai ser isento de todas as religiões, não é isso. A pessoa decide o que ela quer, a religião que ela quer. Mas é assim, lá na escola aprende todas as religiões, todas. Até o islamismo. É mesmo? Todas. Até o Islã. Você aprende sobre o Islã, você aprende sobre o cristianismo. Não, aprende sobre ou eles ensinam preces, assim, você pode... Não, aprende sobre. Os ritos não tem. Não, tem aula de cultura do islamismo. Entendi. Islamismo, cristianismo, budismo, judaísmo, budismo, hinduísmo. Todas, é uma maravilha, mas ensina para depois a criança escolher. Você lembra, não sei, se você participava talvez da educação do seu filho, né? Tinha por exemplo, essas religiões de matriz afro no Brasil, essas coisas mais específicas assim, não? Chico, lá tinha muito pouco, sabe? Existia sim. Mas era falado isso? Era falado, porque lá tinha muito africano. Lá tinha muito africano, mas muito mesmo. Mas lá, por exemplo, na comunidade, eu frequentava uma comunidade lá depois dos portugueses da Caritas, aí eu comecei a frequentar isso na segunda phase da Alemanha, que era uma comunidade da Igreja Santa Sofia. Gente, lá tinha uma missa do pessoal de Gana. Era católicos na igreja católica. Gente, a missa durava 3 horas, 4 horas. Cantoria. Que delícia. Aquelas roupas coloridas. Eles dançando. Até o padre dançava. Era uma coisa. Delícia. Levava oferenda, o alimento. Olha, ofertava o alimento. Tinha tambor também, não? Tinha. Ai, que delícia. Era muito bonito. Mari, você não gravou nenhum dia desse? Meu Deus, eu fico até arrepiado, Chico. Nossa, eu acho tão lindo. Eu ficava horas isso. ali. Acabava a minha missa, eu ficava na deles. Ficava ali, sabe, assim, meditando. Era um respeito. Agora, sabe, Chico, a cultura alemã é tão rica. Gente, eu preciso aqui, estou tendo a oportunidade de falar aqui, que muita gente me escuta, que ouça isso. Existem os prós e os contras, mas é um povo que tem um racional tão equilibrado, Chico, tão justo. Eu nunca fui, assim, injustiçada na Alemanha. A Alemanha acolhe o negro, qualquer cultura.
eles acolhem da mesma maneira. Chico tem as mesmas oportunidades, sabe? Não vejo discriminação lá. Eu tive a oportunidade de viver, fiquei um tempo... Você trabalhou, né, nesses centros lá de e lá nem na acolhimento? Eu trabalhei. E mesmo na América, Chico, sofre muita discriminação negro, mas é gritante, dói até hoje. Acho que de 22 estados americanos, só Nova York que é mais leve, o resto tudo é pesado. É pesado. Onde entra o branco, não entra o negro, né? O bar que frequenta o negro não frequenta o branco. Na América, nos Estados Unidos. Alemanha não. A Alemanha é uma coisa maravilhosa. Agora, uma coisa do povo alemão que eu acho lindo, eles gostam das suas raízes, da sua cultura. O sul tem um tipo de cultura, o norte tem outra. E essa missa que você faz assim, olha, mudou as estações. Vamos lá, primavera, vamos colher as frutas, as flores, outono é seco. Existe, cada época, cada estação tem um fruto da época. Então, a gente, depois do inverno, a gente vai oferecer, a gente leva para a igreja aquele alimento. Olha. Tem uma oferenda, bota lá no altar. Em vez de você levar a hóstia e o vinho, você leva alimento para que multiplique. Numa missa católica lá, gente. O padre tem essa noção. Eu achava... E a fruta da estação. Da estação. Que legal. Esses rituais, então a igreja... O que a Alemanha faz? A Alemanha é assim, para que o povo consuma, para que a pessoa não fique dentro de casa, porque lá a tendência é você ficar dentro de casa e não sair, principalmente no inverno. Então ela tem muita coisa atrativa na rua, nas lojas, no shopping, nas igrejas, nas comunidades, para que você fique fora de casa, para que você consuma. Porque se não há consumo, Chico, a economia não roda. Não tem a rotatividade. O cara produziu, não vendeu, como vai acontecer? Né? Produziu, ninguém comprou, vai ter fome e vai ter desperdício. Então, precisa circular o alimento, a roda da economia, né? Ela tem que circular. Então, a Alemanha, ela faz com que essa pessoa vai consumir, que tenha lazer. Como que você vai, assim, as classes sociais, como você vai conseguir, né, diminuir essa diferença? É dando oportunidade. Dando oportunidade, assim, por exemplo, de acesso público, em geral, por exemplo, teatro, que você pague meia entrada, ou que de repente tem lá, sei lá, 50, 100, 1000 ingressos gratuitos, sabe essas coisas? Para aquela que não tem renda, tenha condição. Transporte público, gente, é uma ideia maravilhosa que podia ser para o Brasil. Final de semana, quem compra o Fahrkarte, que é um bilhete assim para andar de trem, de metrô, e bus, e ônibus, tudo interligado, ele tem direito, você comprando lá um especial, tem direito de levar a família. Então, por exemplo, eu paguei, sei lá, 120 euros por mês, eu estou falando muito, mas geralmente são 60, depende de onde você mora. 60 euros por mês, no final de semana eu posso carregar minha família, eu posso carregar o pai, a mãe, mais 2 pessoas. E tem outro ticket lá. Então você compra esse bilhete, é para você individualmente ter direito ao transporte público em qualquer momento de desse manhã, mês. de tarde, e eu uso o mês todo. Se você pagar um pouco a mais, nos fins de semana você leva a sua família, é isso? Isso. Tá. Aí dá lá um plus. Aí você pode levar a família, o quê? Para o pessoal estar na rua, frequentando, gastando, consumindo. E outra, Chico, o Fahrkarte, ele é controlado, você dentro do ônibus. E tem um cara que vem, aquele eu postei um vídeo agora do Rio de Janeiro, do VLT. É um estilo alemão. Você pagou seu ticket, entrou no VLT. Aí vem um cara com a maquininha controlar. Mas quando você já está circulando, ele vem controlar se você pagou. Se você não pagou, tem uma multa. Igual na Alemanha. Então, se você entrar sem pagar, aí eles vêm, o controller, ele fala assim, controller, aí você tira o Fahrkarte. Aí ele olha para você, tá alguém acompanhando você, por exemplo, fim de semana, tá aqui. Tá, ótimo. Se não tiver alguma coisa errada, vai ter que pagar uma multa. Quer dizer, você vai pagar o valor mais um tanto. Mais um tanto, Então, sabe, é tudo assim muito bem pensado, gente. Sabe assim, gente, olha, quando tem um conflito lá, eu vou falar da Copa do Mundo, porque foi na primeira vez que eu vivi na Alemanha, eu estava lá, Chico, a limpeza pública lá, entraram em greve na Copa do Mundo. As lixeiras transbordaram.
Lixo para todo lado. O meu filho fotografa e mandava para o Brasil. Aqui, gente, aqui também tem lixo. Brincando, né? Aí, aquele dilema, sabe por quê? A Alemanha queria que o povo trabalhasse mais, limpando lá, porque era a Copa do Mundo. Tinha que fazer hora extra. E eles... Hora extra que eu tô falando. E paga aí. Aí, não, porque eu tenho 60 anos, eu não quero fazer hora extra. Aí o outro, eu tenho 50 anos, eu não quero fazer hora extra. Pronto, acabou. Greve. Não. Quem tenha até 45 anos vai trabalhar extra. A idade acima fica em casa, não tem hora extra. 45 anos fazendo extra. Não aceitou? Demissão. Sabe, eles é assim. Ele fala uma vez, você tem chance, pensa. Ele dá chance ao alemão. Ele não é direto, ele não é um ditador. Não é, mas ele te dá a chance. É a mesma coisa no trabalho. Se eu chego atrasada, a primeira chance, o meu chefe vai falar: Mari, você chegou atrasada, sabe a hora? Ele já vai direto no relógio. Tá avisado. Ele fala assim: não, já sabe, chamou atenção, eu sei. Já foi uma advertência verbal. Aí quando segunda, advertência por escrito. Aí na terceira eu sinto muito. Rua. Sei mais, blá blá blá, mimimi. Assim, trata você como adulto, comum, né? Ô Mari, eu estou achando ótima essa conversa aí, mas eu tinha te perguntado como é que foi esse momento que você decidiu sair da Alemanha e voltar para o Brasil, né? Isso. Eu achei ótimo, tudo que você falou aí. Tá. Não estou reclamando, não, mas só te lembrando... Fala pra caramba, né, gente? Não, mas se fosse ruim eu parava você. Tá. Não, tá então... bom, não, tudo bem, eu gosto dessa sinceridade, Chico. Sim. Se você tá gostando, tá ótimo. Tá bom. Eu fico feliz. Mas então, teve um momento que você decidiu voltar para o Brasil, ficar, não sei por qual motivo, ficar mais perto do seu filho, Isso, saudade do Brasil, sei lá o quê. Foi. Eu vou falar essa etapa, gente, porque a Alemanha é dividida em duas vezes. Você voltou para lá outra vez, né? Foi. Eu fiquei lá, casada com o alemão, processo 6 anos. Voltei para o Brasil, fiquei quase 2, e depois voltei para a Alemanha e fiquei mais 6 anos. Então, foi assim, eu estava casado com o alemão, tudo caminhando bem, aquela insegurança que ele tinha, às vezes, uma insegurança, ele é alemão, brasileira. Insegurança afetiva, emocional. Ciúme. Ciúme. Assim, achando que você podia, de uma hora para outra, desaparecer ou fugir com outro. Com outro. Aí, às vezes, eu estava lá na igreja, na missa, que eu ia aos domingos, aí eu sou evangélico, eu sou luterano, eu falei assim, poxa, vai você então na sua, depois você vem na minha, encontra comigo, a gente vai almoçar, a gente sai. Então, ele era assim, uma pessoa muito insegura, às vezes assim, eu nem estava esperando ele na igreja. Começou a pesar já. Então, né? Ele chegava, um dia, Chico, pra você ter uma ideia, estava uma chuva danada na Alemanha, uma chuva, caindo canivete, como vocês falam no Brasil, e dali a pouquinho eu estava lá, saí da igreja, peguei assim meu guarda-chuva e falei, poxa, meu marido podia estar aqui comigo, a gente podia ir para casa de carro, sem aquele conforto nenhum, né? Eu falei, não, eu vou de bus ou trem, tudo bem, eu vou, porque isso não é problema. Mas eu acho que quem você tem gostaria carro... de... Aí, Chico, eu dali a pouquinho, eu olho assim, Chico, lá no fundo, eu olho uma pessoa, era ele, de guarda-chuva. Foi me buscar de guarda-chuva, Chico. Mas de carro também? Não. De guarda-chuva? Eu achei aquele mesquinho, Chico. Achei aquele avarento, Chico, não gostei. Mexeu comigo. Não foi só uma vez, não, foi várias. Várias. Mas então ele tinha esse lado de economizar. Muito. Não, então talvez ele já calculou quando ficou com você exatamente aquilo que você falou, né? Ia bater do imposto. Aí a coisa foi se revelando mais e mais. Então, sabe, muito controlador, assim, com dinheiro e tudo. Aí eu falei, não. E aí foi indo, foi pesando, foi somando. Aí ele dizia assim pra mim, eu vou aposentar, que ele era mais velho que eu. E falou assim pra mim, eu vou aposentar e vou morar no Brasil. Aposentou, veio morar no Brasil? Não. E o que a Maria fez? As malas. Lufthansa. Foi isso, gente. Aí, o que me restava? Eu falei, mas você não falou que ia? Aí, antes dele vir, gente, eu vim aqui no Brasil, achei um apartamento em Copacabana, 80 mil reais custava esse apartamento, com 3 quartos, maravilhoso, na Rua Bolívar, Copacabana. Olhei e falei, olha, compre esse apartamento no nome das suas filhas, não precisa ser no meu nome. Compre e vamos viver no Brasil, já está na hora de eu voltar, eu quero curtir meu filho, eu quero voltar para o meu país.
vem, eu fiquei com você, agora vem comigo. Ele não veio. E eu vim. Tá, você veio, mas... E aí, teve que ter uma negociação, alguma coisa? Continua gravando? Teve uma tensão, tá gravando. Tá. E foi assim, nossa, teve muita tensão, Chico. Lucas, se eu contar, não sei, gente. Sabe se vale a pena contar? Não, vale a pena, vale, mas a verdade vai mexer muito. Com quem? Por causa de financeiro. Porque é assim, Chico, olha, aquilo que eu tinha... Conta por alto, né? Por alto. Eu imagino, você deve ter abrido mão de coisas para ter uma tranquilidade, uma paz de espírito. Foi, abri. Pronto, eu acho que todo mundo entende isso. Foi, abri. Sem mentir. Parabéns por você ter feito isso. Fiz, Chico, tudo que é mais sagrado eu fiz. Sabe por quê? A minha liberdade e a minha mocidade que eu ainda tinha para lutar aqui. Para voltar e para voltar. E hoje eu tô aqui, entendeu? Eu precisava disso. Eu não queria viver aquela prisão com uma pessoa Prisão. Prisão. E aí, sabe... Você já leu sobre o Barba Azul, não? Não. Não. Aí, Chico, o que acontece? Ele ficou botando lá muito empecilho, porque não sei o quê, que não sei o que tem. Depois que aposentou, eu teria direito a uma parte da pensão dele, pelos 5 anos que ele foi casado comigo, e que não sei o que tem, a gente negociando o divórcio. Na verdade, tinha dinheiro lá, mas eu falei, não quero saber valores de dinheiro, deixa pra lá, você trabalhou, é seu. Eu só fiquei casado com você 5 para 6 anos, é muito pouco tempo. Sabe, se eu tivesse a vida inteira com ele, eu iria questionar isso, mas 6 anos. Moralmente você entendeu que não tinha... Aí ele falou, nós temos que ir pro cartório, levar um tradutor, porque você tá abrindo disso. Abrindo mão, né? Abrindo mão, era um percentual lá. Hoje podia realmente a gente estar me ajudando, porque, gente, eu não sou rica nem multimilionária, nada disso, gente. Ainda trabalho e tudo, batalho como, né, qualquer outra pessoa. E aí, o que acontece? Eu falei, então vamos pro cartório, você vai ficar bem? Vai. Então tá bom, fomos. Fui lá, assinei com um tradutor para eu saber o que eu estava fazendo. E a Alemanha pensa muito no social, eu sei, porque eu vivi lá. Então eles questionavam assim, mas você, sendo uma pedagoga, com a sua idade, você voltando pro Brasil, você vai ter emprego no Brasil? Me perguntava, sabe? Você está sabendo o que você está fazendo? É isso que você quer fazer? Muito legal esse discurso, sabe, Chico? Eu gosto dessa coisa, sabe? Uma preocupação com você. E aí eu falei assim, eu vou sim fazer eu vou trabalhar, eu vou agora viver lá, eu vou fazer, eu vou me virar, abrir mão, eu senti livre. A única coisa que eu queria dele era a panela de pressão, ele não me deu. Ele não te deu? Uau! Conheço essa história. Ele não me deu, ele não quis me dar panela de pressão. Eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa ele também? Ele quis manter a pressão, mesmo a distância. E eu falei, também não é uma panela de pressão. Gente, o Brasil é cheio de panela de pressão. Isso aí é pesado para carregar, deixa isso para trás. Aonde que eu ia botar essa panela de pressão? Só foi na minha cabeça, tio, porque não cabia nem na bala. Não, mas eu entendo perfeitamente que eu tenho um apego com panela, que é um negócio que tem certas comidas que só dá para fazer naquela panela, que tem uma história, que tem uma vivência, que ela tá selada, que ela tá quebradinha ali. É verdade, a gente gosta, né, daquela panelinha. Mas aí deixei minha bicicleta, gente, que eu amava tudo. Então eu deixei tudo, eu não podia trazer nada, só 2 malas. Eu fui para a Alemanha. 2 malas? Por isso que é isso, Chico. Eu fui com 2 malas e voltei com 2 malas, Chico. Mas, Mari, só com dinheiro, graças legal a Deus. Eu já isso. tinha Você foi meu com 2 dinheiro. malas e voltou com 2 malas. Fantástico isso. Foi sim, acho Chico. Maravilhoso. Foi. Não me preocupei em coisa que eu tinha comprado para o apartamento, porque o apartamento dele era só coisa antiga, velha. Eu renovei aquilo tudo. Eu não me preocupei com o tapete que eu comprei, nada, sabe? Eu falei, não, eu não dou conta, não vou dar conta. Você ia estar carregando o passado junto com essas coisas, né? E eu queria, sabe, dar um ponto final mesmo, definitivamente. Entramos com o divórcio, processo do divórcio mesmo. Abriu mão do que tinha que abrir. Isso. Bye bye Brasil. Bye bye Alemanha. Bye bye Alemanha. Bye bye em direção ao Brasil. Brasil. Aí, gente, eu volto pra cá, né, pro Brasil. E, Chico, eu acho que a gente vai ficando, né? Vai acabar por aqui? Vai. E qual vai ser no próximo capítulo? Você já tem na mente? O próximo capítulo, gente, já tem. Eu fico aqui, eu fico quase 2 anos aqui no Brasil sozinha. Esse dinheiro que eu consegui juntar, ele acaba, gente, eu monto um negócio aqui, não dá certo, ele acaba, eu fico com dívida. Para onde eu volto? Alemanha.
Sozinha. De novo, Chico. Que coisa, né? É um destino, é uma escolha. Tá, mas então nós não vamos nem falar o que vai ter esse próximo capítulo. Isso. Mas vai ser só Alemanha? De novo? Não. Vai ter Brasil de novo. Aí vai ter volta os pro Estados Brasil. Unidos. Ah, tem Estados Unidos? Estados Unidos. Tem o Anjo em Nova York. Eu estava trabalhando na Alemanha, gente, estava trabalhando na Alemanha. E aí eu fui fazer eu estava de férias. Eu consegui um trabalhinho lá nos Estados Unidos por um mês. Aí eu fui para lá, só por um mês trabalhar. Eu vou contar para vocês por que eu fui para lá. Legal. É muito legal e tem a ver, sabe o que? Com programação neurolinguística. Eu treinei isso na minha mente para ir lá e voltar, Chico. Ainda treinei assim, eu quero ir para Nova York e trabalhar sem gastar nenhum dinheiro com a passagem. Ok. Foi mais ou menos assim, gente, bem doido mesmo. Mas foi. E eu vou contar isso para vocês no próximo capítulo, né, Chico? Sim, senhora. Não sabemos quando vai ser ainda. Isso. Mas prometemos que vamos fazer. Isso, Chico. Então eu quero agradecer você. Eu? Eu quero te agradecer, Chico. Obrigado. Tá aqui comigo. Foi um dia, está sendo, né, Chico? Um dia maravilhoso. Um dia lindo hoje, ó. Um dia lindo. E agora até deu uma refrescada, né, Chico? Porque você tá na sombra aí, por isso que deu uma refrescada. Que tá na sombra. Aqui. Assim, foi assim muito gostoso. A gente fala, a gente desabafa, né? A gente fala assim com o coração. A gente relembra, que tem aquelas emoções, né, Chico? Que é muito forte, assim, que vem no nosso coração, que a gente revive aquilo, mas vale a pena, assim. É muito gostoso, é muito prazeroso, gente. Então, Chico, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Chico? Danke sehr, Frau Cunha. Gostei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ok, deixa eu ir aí também para sentar aqui, só para dar tchauzinho para turma. Tschüss é tchau, viu, Tschüss Chico? né? Eu via muito ele falando tchus, eu não sabia o que era. Então. Lá em Hamburgo fala tschüss. Hamburgo, wir sagen tschüss em Hamburgo. Tschüss. 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 No sul já não fala assim, né? Ok. Então... Como é que é see you later, alguma coisa que fala? A gente até pode... mais ver, como é desenho. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Auf Wiedersehen. Alles Te vejo Volk. depois. Alles Volk, pode falar? Alles Volk seria... todo mundo. Todo mundo, então. Todo mundo. Então, gente, um beijo. Fico todos bem. Muito obrigada. Tchau, gente. Um carinho. Legal, Maria. Thank you.